Oi, gente! Tá começando mais um episódio do Linksy ao ArcCast, comigo, Daiane Lorenzetti. E comigo, Liana Araújo. Um prazer estar aqui com vocês de novo no nosso quarto episódio. Quarto episódio com um super tema, mais um super tema, branding, né? Maravilhoso esse E tema. trouxemos um super convidado que é referência nacional. Que eu sou fã. Que você me linkou em um momento. Já foi meu mentor também. Eu quero que seja o meu também. Então, gente, antes de começar, lógico, esse podcast é um oferecimento do Buena Hair, Clara Construtora, Moldura Minuto, Real Energia, Café Sospeço e um apoio da Cinex, Ventura, Di Fratelli, Conceito Lux, Vazap e Renove Home. Então, vamos lá, né, Liana? Não, espera aí, Daiane. Antes, você que está assistindo aí, ó, dá o joinha, se inscreve no canal, porque aí toda vez que tiver conteúdo novo, você vai receber. E aí, no final, depois que você já assistiu tudo, compartilha com todos os amigos. E vamos lá. É isso aí, gente. Nessa última semana, a gente teve 150 inscritos. Achei o máximo. Tô chorando. A minha fala tá funcionando. Hoje eu mudei, você viu, né? O tráfego pago tá ajudando muito. Mas falaremos ainda desse tema, que vai ser o último episódio aqui do ArcCast. Do Linksy ao ArcCast. Vai ser bacana também. É isso aí. Então, conosco aqui hoje, convidamos um super case de empresa goiana que é renomada e premiada no Brasil e no mundo, quando o assunto é branding, posicionamento de marca e grandes cases de sucesso com empresas, que eu vou contar um pouquinho, na verdade eu vou ouvir um pouquinho dessa história. Estamos aqui com Ciro Rocha. Muito bem-vindo, Ciro. Muito obrigado, gente. Que prazer estar aqui com vocês e que recepção calorosa. Obrigado. Estamos em casa, entre amigos, então vai ser uma conversa muito gostosa. Tivemos uma oportunidade de nos conhecermos. Inclusive, assim, a escolha da Liana foi justamente esse link que a gente teve na mentoria e, na sequência, um lançamento digital que a gente fez da mentoria. E o Ciro foi escolhido na sua curadoria, né, para falar sobre branding, e ali foi nosso primeiro contato. Nosso primeiro contato foi em 2020, né? A garota Linksy nos conectou aí. Foi, isso mesmo. E faz todo sentido, né? Porque, assim, na época que eu fiz a mentoria da Linksy, eu estava em transição de carreira. Então, eu estava como pensar o meu futuro, como me posicionar como arquiteta nesse novo mercado. E não adianta, gente, eu já tinha formado há 8 anos, e o conteúdo que eu tinha aprendido, até em pós-graduação, não era suficiente, porque o mundo tá mudando exponencialmente, está em transição constante. Sim. E a gente se renovar, aprender mais coisas, se jogar nas mentorias, nos cursos, é essencial. E aprender é infinito, né, Liana? Isso, tem que ser constante. E eu acho que o que todo mundo vai escutar aqui hoje vai servir também uma pílula de conhecimento para a gente crescer profissionalmente. Com certeza. E para começar, Ciro, a gente sempre entra ali num pouquinho da história. Vamos conhecer o Ciro pessoal ali, sua história, como que você entrou nesse mundo, conta tudo pra gente. Casado com uma arquiteta, né? Com uma arquiteta. Conta tudo pra gente. Que o primeiro evento, inclusive, a Gabriela Pavan, que é arquiteta, é minha esposa também, minha sócia, estavam dizendo aqui que o primeiro evento de arquitetura que ela participou foi exatamente o EARC, quando ela se mudou para Goiânia. Isso foi em 2015, provavelmente. 14 Nós fomos os EARCs mais lindos. E ela adorou. No Palácio da Música, nunca vou esquecer. A primeira palestra da Camila Klein. Eu lembro de todos, cada um. E todo mundo tem história com você, né, Daiane? Todo mundo tem história com você. Todo mundo. E, assim, isso me orgulha, assim, me enche de orgulho e de vontade de continuar. Porque fácil nunca é, né, para todos os segmentos. Mas essa paixão, essas histórias, realmente, acho que é por isso que eu entrei nesse projeto do podcast. O podcast é muito essas histórias, né? Eu acho isso muito bacana. E falando em história, conte-me a sua. Legal. E, assim, história pioneira a sua também no podcast, né? Porque sendo que é o primeiro na Casa Cor para Brasil e certamente vai ser uma referência inteira. Mas, bom, eu me chamo Ciro Ribeiro Rocha, eu me formei em administração, então desde criança eu me interessava muito sobre coisas que eram muito diferentes, esse conhecimento, né? Meu hobby é ler sobre muita coisa que, a princípio, não faz muito sentido. E o que eu fui descobrindo na minha profissão, quando se fala em posicionamento de marca, a estratégia está muito mais linkada a você conseguir linkar informações e reduzir o excesso de ruído. Então, acho que tudo que eu fiz da minha infância
até hoje foi fruto disso. Eu sou apaixonado por música. Quando eu tinha 12 anos, eu comecei a me interessar muito pelo universo digital. Então, site. Então, fiz o meu primeiro site por volta de 12, 13 anos. Isso me ajudou muito porque, como eu era apaixonado por música, eu queria ter uma banda. E para tocar, né, com essa banda, quando eu tinha ali meus 15 para 16 anos, eu precisava mostrar uma cara dela, né? E o site ajudou muito nisso. Fiz festival de música depois, de rock independente. E eu sempre olhei muito para profissões como uma incógnita, né? Uma curiosidade. Todo mundo, de alguma forma, cresce com expectativas. A minha expectativa era que eu fosse médico na família. E eu não fui. Então, eu fui tentando descobrir o que era o meu caminho. Passei um tempo em São Paulo, depois trabalhei com projetos muito legais, envolvendo marcas como Ipiranga, como Oi, como Nestlé, e isso me abriu muito a cabeça sobre o que eu poderia fazer. Certo. Daí, lá atrás, né, em 2008, 7 para 8, começa a história de branding na minha vida. Então, e a gente vai entrar nesse assunto, mas eu sempre falo que vários ouvintes são amantes do tema e não sabem. E ainda, por mais, até a Aline, a gente teve com a Aline Brinigel, que ela fala assim, a gente vive numa bolha, parece que pra gente é tão comum, mas não é. E a gente quer saber gostaria que você explicasse para o público, para os ouvintes, o que de fato é branding. Legal, tem muita confusão, de fato, né? É um tema que ganhou muita relevância nos últimos anos, muito pela lógica do branding pessoal, né? Mas de um jeito muito didático, branding, na etimologia da palavra, vem de brand, que é marca. Né? E o NG vem nesse gerúndio de que seja algo contínuo. Então, na prática, é gerenciar essa marca. Para entender, uma analogia que eu adoro usar, bem simples, eu uso em aula. Suponhamos que a Liana, lá nos períodos primórdios da civilização, ela começou a criar animais, a criar gado. E você, Dai, começou também a criar gado. Vocês eram vizinhas. Certo. Só que você tratava muito bem o seu gado. A Liana, não muito. O resultado disso, o seu gado, ele era mais robusto, às vezes tinha carne mais macia, ou se ele fosse puxar charrete, ele puxava mais. Em determinado momento, você decide vender esse gado. E a Liana também decide vender o gado dela. E, de repente, as pessoas querem pagar o mesmo preço. E você começa essa discussão. Poxa, mas peraí, esse gado ele é melhor, ele é diferente. Isso passa a ser reconhecido pelo mercado, porque é uma questão estética. E você pega ali o seu ferro e fogo e marca o seu gado para identificar que aquilo é seu. Então, por ser seu, você tem atributos de qualidade que o da Liana não teria. Então, marca, de um modo geral, vem dessa relação de identificação, que era a primeira camada, né? Quando se fala em marca, hoje tem um aspecto muito vinculado à identidade visual ainda, logo. E o que vem tudo embaixo desse iceberg, né, de atributos, de forma de criação, é de fato o que a gente pode falar sobre posicionamento e esse atributo de marca. O Jeff Bezos, ele tem uma frase que resume bem essa história, que é o seguinte: marca é aquilo que fala sobre você quando você não está na sala. Marca é nós estarmos fazendo um podcast dentro de uma casa cor, isso ter um peso diferente de um estúdio convencional. Então, acho que isso resume bem essa história. Né? Marca foi feita para marcar, né, gente? Eu acho, assim, isso é tão... E define tudo, né? Assim, as pessoas... antigamente, assim, na verdade, num passado muito próximo, assim, as pessoas se preocupavam somente com logo, né? Sim. E eu penso que de uns 5 anos, 4 anos, não sei para cá, acho que até um pouco menos, essa palavra viralizou, branding. Então, assim, todo mundo sabe, todo mundo faz. E o que eu vejo, realmente foi que a gente conversou, quando eu fiz o convite para você, é que, assim, eu acho que ainda falta muito, muito entendimento sobre isso. E não foi à toa que a gente te escolheu para falar sobre. Muito e daí, nasceu a Enredo. Qual o momento que nasceu a Enredo? Que é um sucesso. A Enredo nasce de uma inquietação, nós estávamos falando antes, né, de marcas goianas. Eu fui morar um tempo fora, passei um ano na Bélgica, e na Bélgica eu decidi que eu queria empreender. Quando eu volto, eu começo a olhar para
grandes negócios aqui em Goiânia, isso era 2010, 10 para 11, a gente começa a ver um mercado que está crescendo muito, né? Um mercado que gera muito recurso, um mercado que exporta muito produto, mas exportava muito commodity. Então, nós tínhamos riqueza, nós tínhamos produto, nós tínhamos grandes empresas, mas naquele momento a minha sensação era de não ter grandes marcas em Goiás. Sim. E quando eu falo de marca, estou falando de marca mesmo. Por que alguém compraria um produto aqui, né, regional, versus comprar um produto que vinha de outro lugar? E nós chamamos até uma síndrome de vira-lata nesse sentido, né? Nossa, sim, contratei alguém de São Paulo, trouxe alguém de fora do Brasil, independente desse mensurável de qualidade. Sim. Então, a partir daí surge a ideia de montar a Enredo, a princípio como uma empresa de planejamento estratégico para marca. Certo. Então, o que era isso? A ideia era entender como tirar uma marca de um ponto A para um ponto B a partir de um diagnóstico claro e uma estratégia. Bacana. E isso já era branding, né? Branding enquanto essência e negócio. Mas entra a dificuldade de definir o termo. Como é que eu entrego o branding? Eu entregava um planejamento estratégico. Sim. E, de repente, acho que até por questão de maturidade de mercado, ou até a nossa mesmo, era muito jovem quando nós começamos, né? Isso era em que ano? 2012. Então, nós começamos embrionário em 2011 e em 2012 nós, de fato, abrimos o CNPJ. Sim. Eu precisei trazer o design para conseguir tangibilizar essa entrega. E aí as pessoas falaram, nossa, mas já tem muita agência de publicidade aqui, então... E eu falei, caramba, mas o que tem a ver com a agência, né? Eu não sou publicitário, eu não sou designer. E a visão que as pessoas ainda tinham na época era de uma concorrência com a agência. E é comum que exista confusão porque muita agência de propaganda faz branding, sob o ponto de vista de logo, de identidade, ou até a criação de uma estratégia. Então, começa exatamente em 2012 dessa inquietação. E a curiosidade também nesse sentido foi de marca, quando eu fui morar em São Paulo, uma época eu estava na casa de um amigo que era goiano, nós fomos cozinhar. E abrimos a gaveta, não sei se pode falar o nome de marca aqui. Pode. Que pode e ali tudo, eu fiquei e eu fiquei surpreso, para não dizer revoltado, que o arroz que ele tinha não era arroz cristal. Bacana. Caramba, e isso é um ponto para nós, arroz cristal é uma marca tão forte, né, regional, e eu achava que estava no Brasil inteiro. Então esse foi um primeiro choque. Falei, nossa, né, se arroz cristal não está no Brasil inteiro, qual marca de Goiânia está, ou de Goiás. E naquele momento não tinha tanto. Gente, e isso é tão real, tão real. Eu conheço, assim, marcas incríveis, que inclusive já ganharam o cenário nacional, como um dos nossos patrocinadores, que é a Vazap. Não sei se linda. Eu vou receber o João Paulo, eu tô louca para contar essa história, porque assim, eu me apaixonei pela história dele. E ninguém sabe que é uma empresa goiana. As pessoas não sabem que é uma empresa goiana. Tem uma outra empresa também, parceiro meu, Lustol, que eu convivo há muitos anos. Eu me apaixonei pela história deles e tento o tempo todo, fazer com que eles abram os olhos, assim, para esse universo de possibilidades, né? Mas agora a gente está conseguindo. Vou te contar que abriu, hein? Abriu? Abriu. Finalmente. Então, sou muito fã da Lustol. Muito legal. Muito legal. Já teve uma conexão? Já. Graças a Deus. Obrigada. Dando certo. Erlon, obrigada. Erlon, exatamente. Você não está entendendo. A minha história com eles é de muitos anos, mas que assim, legal. O nosso tempo com o Cira é precioso, não quero perder. E aí, puxando o gancho das marcas goianas, a Enredo é uma empresa goiana que ganhou ganhou prêmios até internacionais, né? Já ganhou vários Popeyes, prêmio de Retail Design, vocês participam, são jurados dos maiores eventos também de branding, de marca e de arquitetura comercial no Brasil. Conta pra gente como que foi esse crescimento da Enredo, mesmo daqui, né? Mesmo, entre aspas, daqui de Goiás, conquistando o Brasil todo. E conta também qual foi o primeiro e a sensação que você teve na primeira premiação que vocês ganharam. Nossa, acho que assim, a premiação ela é um reconhecimento muito legal para nós, né, enquanto história, e para time, principalmente, porque é fruto de muito trabalho. Nunca foi o nosso objetivo fazer projeto para premiação.
É um pouco do que acontece na publicidade. Muita gente é até contra, né? Mas para nós foi uma estratégia. Quando em 2014 nós começamos a ser sondados por algumas empresas em São Paulo, faziam 2 anos de enredo. Vários nossos clientes não eram de Goiânia mais, tinham abrangência nacional, mas era muito B2B. Então, eram grandes negócios, mas não somente grandes marcas, não eram marcas conhecidas pelo grande público. E ao chegar em São Paulo para concorrer com empresas do nosso setor, existia primeiro essa percepção: poxa, peraí, vocês não são de São Paulo? Achei que vocês fossem. Então, essa é a primeira barreira, né? Então, a qualidade de trabalho e a visão estratégica não era um ponto que definia um diferencial. E nós vimos nas premiações uma estratégia para conseguir nos projetar para esses clientes. Então, em 2015, nós tivemos o nosso primeiro prêmio internacional, foi o prêmio Lusófonos. E foi muito representativo por ter sido o primeiro. E naquele ano, naquele momento, nós fomos a empresa mais premiada de design dentro de empresa nacional, né? Do ranking. E tinham ali, nesse ranking, grandes empresas no Brasil inteiro. Foi um projeto de uma marca de Goiânia também, então foi muito legal, uma empresa chamada Active, que era do grupo Multidata, um projeto lindo, que depois ganhou... Qual segmento? Tecnologia. Tá. E depois, em 2016, ganhou o El Ojo de Iberoamérica, que é o prêmio mais importante de criatividade e inovação da América Latina. Gente, bacana. No outro ano eu fui convidado para ser jurado desse prêmio, depois em Portugal também, no Lusos, no Lisbon. Então foi muito, muito, muito legal. E em 2018, nós conquistamos nosso primeiro prêmio de arquitetura de varejo, que foi o Popeye Brasil. E foi uma sensação de uma conquista muito grande, porque foi um ouro. E o prata e bronze foram marcas nacionais de grande expressão, né? Foi com a Folks? Foi com a Folks. A Folks é uma marca de pizza. Inclusive, fazendo um merchan, quem tiver interessado em abrir uma franquia muito, muito legal, eles estão expandindo agora e estão com Goiânia como praça. Goiânia? Eles são de Cascavel. Tá vindo para Goiânia. Já estão abrindo, já abriram Foz, Maringá, Toledo. E Goiânia é uma praça que eles estão muito interessados. Não, é muito legal. Muito legal. Eu super recomendo também. Goiânia é apaixonado por pizza, né? Queria fazer a coleção das garrafinhas. Eles desenvolveram tudo, assim. Pensaram na estratégia mesmo da marca, né? Essa história da garrafinha é muito, muito legal, porque é uma garrafinha muito simples de plástico, mas tinha um design muito interessante e as pessoas não jogavam a garrafinha fora. Elas colecionavam isso, impressionante. Mas essa história do Popeye, né, que foi o nosso primeiro prêmio de arquitetura de varejo, foi uma coroação também, porque na época foi um movimento pioneiro aqui em Centro-Oeste, de certa forma no Brasil não tinha muita gente fazendo, que era unir branding com a arquitetura sob o ponto de vista de experiência. E casou, né, por belíssima coincidência do destino da Gabriela, minha esposa, conduzir isso. E depois veio mais Popeyes, nós ganhamos alguns Popeyes. A Gabi foi jurada de algumas das premiações também, então está super bacana. Muito feliz. E dentre tantos projetos incríveis, tem algum assim que te marca, assim, que foi uma virada de chave, enfim? Tem. São tantos, assim, mas... fico pensando... Talvez se os clientes vão ficar com ciúme, você não, fala. Também. Né? Uma vez me perguntaram isso no Instagram, eu coloquei um e o pessoal, mas o meu também foi, mas né? Tem alguns momentos, não é questão de ser a empresa em si, mas momentos também. Eu acho que eu acho que é uma coisa muito pessoal, ia dizer isso, sim. Tem muita questão pessoal e que alguns projetos, eles vêm para chancelar acho que um movimento e uma crença, né? Então, eu tenho ali algumas datas disso. 2015, nós fizemos um primeiro grande projeto. 2014, teve um projeto lindo da Agrix também, onde nós rodamos o Brasil para entender o comportamento do produtor rural e entender como nós poderíamos criar um melhor relacionamento com eles e isso se tornar resultado. Então, a Agrix era Seagro na época, depois foi comprado pelo Mitsubishi. Foi legal porque eu não sabia nada de agronegócio. Inclusive, vocês recebem... produzem projetos para todos os segmentos, não tem uma restrição? Todos os segmentos, não tem restrição. A abordagem é exatamente a mesma. O que muda é o nível de aprofundamento que você dá em cada projeto e ferramental. Mas nós tratamos um
projeto de uma empresa menor da mesma forma que a gente trata de uma empresa grande. Mas esse é um projeto que me marcou, porque em 2012 nós tivemos o primeiro contato com essa empresa, 2014 fizemos um grande reposicionamento, que culminou na aquisição depois da Mitsubishi, e uma empresa que cresceu muito. Em 2015 tem um cliente que é cliente nosso até hoje, uma empresa chamada LAR. A LAR é uma das maiores cooperativas e agroindústrias do Brasil, também fica no Paraná. E ali foi uma virada de chave, porque foi o nosso primeiro cliente que implementou absolutamente tudo que nós fizemos. Todas as etapas do processo. Exato, tudo. De estratégia, arquitetura, embalagem, sinalização. E era uma empresa de uma expressão muito grande. Na época, a LAR tinha ali quase 10, 12 mil colaboradores. 2019 teve uma outra virada muito grande. 2018 teve um cliente que nós temos um carinho muito grande aqui, de Goiás, que é a Aliari. Então, Carlos e o Bitu abriram uma porta muito legal, em que nós crescemos juntos, né? A Aliari, que era Ciagre, foi muito representativa para nós também. Bacana. E 2018 é um projeto que me marcou bastante, 18 para 19, que foi um projeto de reposicionamento do Pit Stop, que é uma franquia da Ambev, e nós desenhamos reposicionamos para que ela pudesse crescer. E antes disso, nós desenhamos a estratégia de expansão do Zé Delivery no Brasil, quando ele era ainda uma startup em 3 cidades. Então, isso foi o que nos chancelou de uma forma muito positiva. E acho que foi uma conquista muito maior do que qualquer prêmio, assim, ver um projeto implementado e ele crescendo. Não, é surreal. A Liana tem uma pergunta, mas eu gostaria de pegar esse gancho do reposicionamento. A gente ia conversar sobre isso lá nos bastidores. Eu falei, não, vou te fazer a pergunta lá. O reposicionamento, reposicionamento de marca, ele é mais difícil que o posicionamento? Sem dúvida nenhuma. Quando se fala em um posicionamento de uma marca que começa do zero, nós temos ali uma página em branco. Então, eu posso entender, de fato, no que eu sou bom, qual é a demanda e dor de mercado, qual é a oportunidade, e desenhar um posicionamento que resolva isso. Quando se fala sobre um reposicionamento, eu preciso considerar tudo que já existe de atributos relacionados a uma marca, a um produto, a uma pessoa, né? Então, eu não consigo mudar, eu não consigo pegar algo que é engessado e falar assim, poxa, existe uma demanda de inovação muito grande nesse mercado e agora essa marca é inovadora. E simplesmente virar essa chave. Então, entendi. Não existe. Porque um reposicionamento, na verdade, a estratégia de marca, ela parte do princípio da verdade. Sim. Então, eu preciso entender quem eu sou para conseguir construir uma narrativa que gere uma conexão. E acho que a grande diferença entre muitas empresas que fazem campanhas de comunicação versus empresas que têm muita clareza de posicionamento é isso, a verdade por trás, e são essas que geram perenidade. Então, é infinitamente mais difícil, o projeto é mais complexo quando se fala em reposicionar. A gente estava falando no último podcast, assim, é difícil sustentar um personagem, né? Assim, a verdade sempre é melhor, é o melhor caminho, né? E falando em sustentar, você fala muito que uma boa marca é uma marca grande, que consegue conquistar fãs, que constrói, inclusive, comunidades. É uma marca que sabe contar bem a história, que sabe, né, tem um enredo interessante de toda a sua história ali. E isso envolve o que você estava falando, de estratégia de marca e estratégia de negócio. Queria que você explicasse para a gente um pouquinho a diferença dessas duas estratégias. Legal. Eu sou apaixonado por história, né? Não por acaso o nome da empresa é enredo, né? Enredo é o ápice de uma narrativa, então é quando a história ela tá linear até determinado ponto e ela traz alguma reviravolta que leva a um caminho novo. Então, assim, a forma de contar essa história, ela vem muito atrelada à capacidade de negócio, né? Te respondendo. Eu adoro analogia para explicar essas coisas, como se eu pensasse num fio condutor, né? Nós estamos aqui num ambiente de arquitetos, então se eu pego um fio de eletricidade, cobre, eu vou ter ali o cobre como ponto principal, eu vou ter uma capa e eu vou ter outra capa protegendo aquilo. O fio condutor de uma estratégia de marca é a estratégia do negócio. Eu preciso ter clareza de onde eu quero chegar ou de onde eu não quero chegar também. Isso é legal. A estratégia de uma marca, ela vem quase para plugar e viabilizar essa estratégia de negócio, né? De uma maneira que seja mais leve, não é que seja mais fácil, mas é de uma maneira mais, acho que mais fluida, né? Então,
ninguém vai chegar numa estratégia de negócio e falar, eu quero triplicar o faturamento da minha empresa se eu não tenho recurso para isso. E uma narrativa, uma história, não vai resolver o problema disso. Um produto que é ruim, a narrativa não vai resolver também. Então, a estratégia de negócio precisa pensar em indicadores, né? Como resolver um problema de produto antes de construir uma narrativa. E onde você encaixaria cultura, desenvolvimento da cultura da empresa? Porque eu entendo que você também desenvolve isso, né? Nesse caminho todo aí. Legal. Esse também é um tema que eu adoro. Eu estou escrevendo um livro dessa tese ali chamada Brand Innovation e, basicamente, ela coloca a clareza de quem se é no centro de tudo. Ou propósito, ou ideia, ou ideal. Sim. Então, se eu tenho essa clareza, eu vou entender como essa clareza vai se refletir na cultura da empresa. E a cultura vai moldar comportamentos, ela vai moldar princípios. Então, a forma de atender um cliente vai ser norteada muito por isso, né? Ela vai também nortear a estratégia de negócio. Peraí, quais canais eu vou estar presente? Sim. Como eu uso estratégia de precificação. Da mesma forma, a minha marca, a percepção que eu quero gerar. Então, a cor, logo, é a consequência disso. Na realidade, é a materialização, tudo né? se E absolutamente tudo tudo. se conecta, né? Uma coisa vai dependendo da outra. Exatamente. Assim. E a experiência ela é pautada nisso também, né? Então, cada caixinha dessas 4, você pode... Se você pensar do seu ponto de vista de ideal, propósito, claro, você vai ter um atalho muito grande de inovação que seja real. O que muitas vezes acontece é a falta, a ausência dessa clareza enquanto modelo de negócio. E eu vou, por exemplo, entrar em mercados em que eu não estou preparado ou criar produtos que não fazem sentido para a minha marca. Então, esse é um ponto que é muito fundamental, porque envolve também cultura. E esse Branding Innovation é uma metodologia criada pela Enredo, né? Já temos um canvas disso? Já temos um canvas disso. No nosso site tem lá, enredo.com.br. Existe um modelo em que a gente trabalha isso com workshop. O termo Brand Innovation não é um termo novo, basicamente é uma inovação de marca, né? Mas enquanto metodologia ou abordagem, isso não existe. Eu espero lançar esse livro aí no próximo ano. Queremos saber em primeira mão, né? Vai ser um prazer. Vamos fazer uma vernissagem aqui. E, Ciro, uma dúvida, eu acho que dúvida de vários empresários, assim. A Enredo é uma marca, Ciro é outra marca? Conta um pouquinho sobre isso. É um desafio, né? Sim. Eu que o diga, eu quero saber essa estratégia. Pegar as dicas. Eu acho que assim, hoje nós falávamos sobre só ter a logo lá atrás, né? Se for pensar até, acho que início dos anos 2000, o que se tinha era outdoor, rádio. Então, logo tinha esse elemento de identificação. A partir do momento que nós vamos criando várias outras camadas aí na comunicação, nós vamos criando, por exemplo, personagens, gestos, né? Porta-vozes. Então, eu tento me ver como um porta-voz de uma marca, mas nunca foi o intuito gerar na Enredo uma dependência da minha pessoa. Então, aconteceu de forma natural. Que eu acredito que é o que está acontecendo também comigo, assim, tantos anos, assim. Eu nunca quis me posicionar como Daiane Lorenzetti, mas acaba que naturalmente isso está acontecendo. E você né? Eu prefiro... Eu acho que te vejo como a Daiane Lorenzetti, que fez uma série de coisas, inclusive o ARC, e aonde você estiver presente, provavelmente alguma coisa vai dar certo. Então, isso é a marca pessoal, né? Bacana. Qual é o atributo que eu tenho relacionado a você? Alguém que é mão na massa e faz acontecer. Sim, é muito comum que em consultoria, que é o nosso segmento, se tenha iniciais ou sobrenome de sócio, né? Nunca foi o meu objetivo e até em função disso, em 2019, eu convidei o Gustavo Moura, que foi fundador da Certo Legumo, também empresa pioneira aqui, para se juntar à nossa sociedade, a Gabi também. E nós temos uma diretoria muito bem organizada. Então, eu tento ao máximo não ter essa dependência. Mas e aí, a partir daí, o Ciro começou a se posicionar mais? Foi uma vamos dizer, por necessidade, né? A gente se posiciona por necessidade, acaba sendo uma referência de quem está por trás da empresa. E eu também tive uma dificuldade de separar essas coisas. Casa né? de Ferreira, espeto de pau.
Não sei se casa de ferreiro espeto de pau, assim, acho que é um ponto de vista... Eu acho tão difícil pensar para mim. Assim, analisar o cliente é mais fácil que se analisar, assim, né? Eu consigo olhar, assim, ter aquele panorama geral, lógico, estou longe de ser uma especialista, mas a gente consegue ter muita clareza. Sim. Agora, eu realmente, assim, eu acho uma dificuldade gigante. É uma dificuldade. É óbvio que eu imprimo muito daquilo que eu sou, daquilo que eu acredito na Enredo, mas hoje eu diria que ela tem uma vida própria, uma cultura muito própria, tem pessoas que... Isso é um ponto interessante. Muitas vezes, quando nós temos reuniões com clientes e são pessoas diferentes, as pessoas falam, nossa, mas vocês falam igual, assim. Então, a gente conseguiu imprimir essa cultura e eu realmente acho que é uma coisa só nossa e nos diferencia muito para fora. Eu preciso também entender como separar meus posicionamentos, assim, falando sobre estratégia. Eu tenho um arquétipo muito diferente do que, de fato, a Enredo tem. Eu sou muito mais mão na massa, vamos fazer e chegamos aqui, vamos chegar até aqui. E muito pela experiência. Essa lógica mais exploradora. A Enredo já tem um caminho um pouco diferente. Então eu tento separar bem. Você tem uns vídeos... Dos arquétipos gera muita polêmica, né? Assim, tipo, algumas defendem, outras não. Tem seus vídeos no YouTube sobre os 12 arquétipos de marca, né? Sim. E eu entendo assim, a dúvida gira muito em torno de como que eu vou escolher um arquétipo para mim, trazendo isso para o branding pessoal, se eu não sou a mesma a todo tempo, né? É a mesma coisa da persona, né? A persona hoje é uma coisa muito mais complexa, porque ao mesmo tempo que eu sou vegetariana, eu gosto de comer churrasco no sábado, ou então eu compro comida vegetariana. Você não é vegetariano. Falo que eu sou, mas me comporto de outro jeito. Compro coisa saudável pro meu cachorro, mas me farto de besteira dentro de casa. Então, assim, são comportamentos que a gente não consegue encaixar numa persona única, né? Acho que hoje a visão das pessoas, assim, o comportamento das pessoas está cada vez mais complexo, né, difuso. E aí, como que eu trago isso para um branding pessoal? Eu devo escolher o arquétipo do louco, por exemplo, para minha marca pessoal e se ser liberta, isso. Né? Eu quero que você pegue esse gancho, assim, por exemplo, você acabou de falar para mim que você me vê com mão na massa, né? Sim. E é como eu me vejo, assim, muitos me veem, aliás, acreditam que eu sou arquiteta. Mas não sou, na verdade eu sou administradora também, me pós-graduei em marketing, planejamento estratégico, mas me apaixonei pela comunicação na área de arquitetura e decoração. Então, assim, mas eu acho que o ponto é esse, é o mão na massa, é empreender, o que eu faço desde os 15 anos. Então, assim, a dúvida, inclusive, assim, é essa. Tipo, eu não sou especialista em arquitetura. Eu acho que eu trago as dúvidas dos ouvintes, dos amantes da arquitetura, construção, decoração. Eu não sou uma jornalista que me especializei no segmento. Então, assim, é tanta coisa. É muita coisa. Vamos anotar. Anotar. Não, ainda vou falar mais uma. E tem aquela questão, né, de você, da pessoa perfil T, né? Saber profundamente sobre um assunto e permear sobre outros assuntos também. Por exemplo, você é formado em quê mesmo? Né? Administração. Administração, e aí você permeia na arquitetura. Eu sou arquiteta, permeio na inovação, até psicanálise de vez em quando. Já estudei. Então, essa riqueza, assim, de comportamento, né? Essa complexidade toda. Dá uma resumida aí que a gente confundiu. Não, mas é legal demais esse tema, gente. Legal demais. Vai dar 3 minutos de fala nossa. Mas, falou sobre a questão dos vídeos no YouTube, né? Eu falei sobre a minha posição a ser diferente. No YouTube eu sou muito mais despojado, né, do que normalmente no ambiente corporativo em que eu estou representando Enredo. Eu não deixo de ser quem eu sou, só pondero aquilo que a audiência eventualmente está olhando. Óbvio que eu me adapto muito quando é um startupeiro, eu já fui startupeiro e eu sei como é o negócio. Agora, eu não consigo conversar com um CEO de empresa de grupo familiar, eventualmente, sendo esse mesmo startupeiro. E aí, dito isso, né, eu acho que existe um anseio muito grande para que a gente se defina enquanto marca pessoal, quem que você é. E eu estou na fase muito, muito espiritual, assim, deixa ser, né, vai ser você. Mas eu acredito que essa lógica de arquétipo você não escolhe ser alguma coisa, você se identifica com. E é um equívoco, no meu ponto de vista, do que normalmente essas metodologias vêm trazendo. Né? Arquétipo não vai te definir absolutamente nada
vai te ajudar a entender muitas vezes quem você é, para entender como reagir a determinadas situações. Nortear. É um norte. O arquétipo vem de uma lógica de inconsciente coletivo, da psicanálise, né, década de 50, e que ali nos anos 2000, por 2 mulheres, elas colocaram isso dentro de um contexto de marca. Então, arquétipo é uma ferramenta adicional para a marca que não nasceu do branding, para, por exemplo, tangibilizar melhor um posicionamento ou uma personalidade. Então, ao escolher um arquétipo, nossa, eu me identifico muito com esse, eu gostaria de ser rebelde, porque eu acho que eu preciso me libertar. E, de repente, você é aquela pessoa ali assim, né? Então, isso fere aquele princípio que eu disse da verdade. Me passaram que o meu arquétipo é da amante. Aí eu sei, como assim, da amante? Mas pode ser. É que nós falamos da amante, tem essa relação assim, o outro, né? Porque vem da tradução, vem do alemão, que vai pro... mas a amante é aquela pessoa que, nesse contexto de arquétipo, tem um nível de conexão muito próximo. Assim, eu estou com você, eu estou com você. Diferente daquela pessoa que é governante e ela não quer criar uma conexão. É ela aqui e você aí. Sim. Ou diferente de alguém que está ali no mundo da lua, que é multitask, né? Enquanto você está querendo criar uma conexão, ela está ali resolvendo outras coisas. Então, a própria tradução, ela vai ferindo um pouquinho essas percepções. Isso é muito fácil. Assim, eu vivo aquilo ali. O mundo pode cair que eu estou ali presente. É muito isso. E esse arquétipo, quem está no mundo da lua... É do quê? Qual é o nome desse arquétipo aí? Então, pode ser... Na verdade, não existe um arquétipo, né, do mundo da Lua. Existem personalidade, assim, e que ela pode ser atrelada a qualquer arquétipo até. Você pode pegar, sei lá, um explorador, por exemplo, que ele gosta de desafios e ele não se conecta muito, eventualmente, com o momento, porque ele está pensando lá no próximo passo. Ou um criador que tem esse lado mais inventivo, criativo, ele não está olhando para o hoje, ele está olhando para o futuro. Mas o arquétipo ele não define essas questões. O arquétipo ele é uma extensão, de fato, de personalidade. Então, eu posso ter uma pessoa super amante, e, né, em termos de, nossa, eu tenho um nível de conexão, e ela é muito mais representada por um cara comum. Né? O George Clooney é um tipo de... Você vai ver o George Clooney, às vezes, de camisa arregaçada, camiseta, mas ele é o arquétipo do amante ali, né? Um cara que tem uma conexão muito grande. A gente falou, eu acho que a gente desabafou, né? Foi mesmo. Acho que eu nem foi uma terapia, quem foi acho que a gente deu uma desabafada e a gente tá esperando aqui uma solução. Mas é legal, eu acho que assim, o resumo é que você não escolhe um arquétipo, assim, você é alguma coisa e talvez o seu movimento entendendo o que eu sou, todo arquétipo tem suas falhas, os seus medos, tem seus objetivos e tem seus benefícios, você vai entender como potencializar isso. Isso vai por personalidade, né? Completamente. Não por profissão, por exemplo. Porque senão você ia falar que todos os arquitetos são um arquétipo do criador, né? Exato. Agora, assim, são muitas ferramentas, né? Muita coisa. São muitas. Graças a Deus, né? Sim. A gente tem várias estratégias. Mas, assim, para quem está começando, se interessou, está ouvindo aqui nosso podcast e, nossa, eu preciso, de fato, fazer como deve ser feito. Qual seria o caminho, assim, o básico? Vamos dizer, tudo é importante, mas, assim, pelo menos isso, um norte para quem quer começar. Começa por onde? Independente de um negócio, uma marca negócio ou uma marca pessoa, acho que é importante entender que tudo e todo mundo é marca. Né? Sim. Você falou marca, né? Tem que marcar. E tem muita marca ou pessoas que passam em branco. Então, acho que esse é o primeiro ponto de reflexão. Sim. Entender, peraí, eu quero fazer algo de fato direito. O que é esse direito? Como deve ser feito? Como deve ser feito? Né? Então, eu vou primeiro entender quem eu sou para entender onde eu quero chegar. Acho que o primeiro ponto é a clareza de como você quer ser percebido ou não quer. Quase exercício de psicanálise mesmo. Eu não sei. Tem um autoconhecimento muito grande. Sim. Inclusive, clientes, depois, nessa primeira reunião de briefing, né, de um kick-off de projeto, saem e falam, nossa, foi uma sessão de terapia. Eu não sou terapeuta, mas é muito mais a figura de linguagem, né? Acho que é um exercício interessante para se pensar em construção de marca, entender que você é uma marca. Segundo, fecha o olho ali por alguns segundos e tenta lembrar com quem foi a última pessoa que você teve uma interação. Né? E talvez você se resgate. Se for uma pessoa do mundo da luz, não vai lembrar, né? Às vezes. Mas você vai resgatar isso e tentar entender qual a percepção que essa pessoa teve sobre mim. Qual a percepção eu deixei.
Entendi. E aí você vai entender que, às vezes, o seu comportamento ele não está refletindo a sua personalidade. Então, você vai ajustar isso. Opa, peraí, eu não sou a pessoa que agiu daquela maneira. Eu não sou a pessoa que não cumprimentou, não deu bom dia para o porteiro ou não sorriu, né, e está sempre fechada. A circunstância, às vezes, me levou a pensar nisso. Então, acho que o primeiro ponto de posicionamento é entender a projeção, a percepção que você tem com as pessoas hoje para entender aquilo que você gostaria de ter. Certo. E desenhar um plano, né, para que isso aconteça. E esse plano ele pode vir em termos de diferenciação, né, um exercício interessante, diferenciação é entender o que eu sou, como eu faço diferente, para quem eu faço. Isso já começa a te trazer uma base muito grande para posicionamento. De um caminho, né? Um caminho muito grande. Acho que um exemplo prático disso, a Liana falou sobre o arquétipo diamante ser talvez tá ali no inconsciente coletivo do arquiteto, né? Todo arquiteto tem aquela... Ou criativo, desculpa, criativo. Né? Todo arquiteto ele é muito criativo. Então, isso é uma verdade ali no inconsciente coletivo para muita gente. Ok, como é que eu me diferencio, então, se todo arquiteto é criativo? Sim. Eu posso ser um escritor, um arquiteto de arquitetura autoral. Então, isso já me diferencia. Significa que eu não estou muito interessado no que você quer, eu vou trazer a minha percepção para o projeto. Como eu sou diferente? Eu pesquiso as referências do mundo inteiro, entendo o que funciona para você e dou meu toque de genialidade nesse negócio. Para quem? Para quem quer ambientes que sejam de fato únicos, que às vezes choquem, que não passem despercebido. Uhum. É um jeito. Um arquiteto que vai fazer, por exemplo, casa popular, ele já vai ser uma pessoa que tem um público para quem quer um lar digno, eventualmente. Então, se você responder essas 3 perguntas, o que você é, né, como você faz diferente e para quem você está fazendo, acho que é o meio caminho andado aí para se começar. E quem que você reconhece assim no nosso mercado que está fazendo um branding pessoal legal, que você pode associar aqui, por exemplo, a esses arquétipos e essas dicas que você... No mercado de arquitetura? Isso. Não é um mercado que eu estou muito inserido, mas a gente tem aqui alguns expoentes, né, de reconhecimento, muito de arquitetura autoral. Então, eu lembro de fato do Léo Romano, que traz muito desse arquétipo da criatividade, mas também com esse toque de rebeldia e com intimidade muito grande, né? Arquitetura de fato autoral. Acho que o William Hunter é um cara que projeta uma imagem muito gente boa e todo mundo adora ele também. Então, acho que o branding pessoal talvez ele ser ele mesmo, né? Super gente boa. Da mesma forma, o Léo com a sua autenticidade. Vou rasgar a seda pro Leandro, que também, né? Que está fazendo um trabalho bem feito, que ele é quase a percepção daquilo que eu consigo entender, né? Daquele herói relutante, sabe? Assim, nossa, eu estou fazendo e por acaso eu estou fazendo um projeto no mundo inteiro e eu sou bom, né? Eu sei que eu sou bom, só que eu não preciso ficar falando que eu sou bom, né? Os projetos falam por mim. Então, acho que são algumas marcas que... O Léo Romano, inclusive, traz isso pro jeito que ele se veste, né? Exato. A gente até teve um podcast aqui com a Estela Daia falando sobre, né, como a gente pode trazer o público que a gente quer atrair pro jeito que a gente se veste, né? Eu acho que ele fala muito disso. O podcast com ele também, a gente fez e foi incrível, assim. O dele, que era eu sempre quis falar, porque quando eu falava nos podcasts, assim, estratégia e tal, as pessoas entendem como... levam para um lado negativo. A questão de estratégia, de marketing. Eu fico chocada com isso ainda, né? Mas eu tive a oportunidade, sempre perguntei, sempre foi uma estratégia, você traçou um plano e ele conta toda a história, muito bacana, assim, na verdade, toda a bagagem de faculdade, das artes cênicas e tal, trouxe isso para ele, assim, não foi uma estratégia pensada. O que ele é, né? Ele é dele. E acho que esse é o ponto. E ele teve que aguentar muita coisa para sustentar. Então, eu falei assim, gente, até você conseguir os clientes, até os clientes te enxergarem como arquiteto mesmo, porque ele sempre usou a Casa Cor como laboratório. Sempre. Tanto que ele fala, nunca usei a Casa Cor para captar cliente. Sempre foi para chocar, para experimentar. Mas isso, enquanto você não tem uma relevância ali, eu falei, tem que ter peito para segurar. E ele teve. Acho que essa é a questão da verdade da marca. Você não consegue ser outra pessoa. Assim, peraí, isso é o que eu sou. Não, mas você tem que se adaptar. Falando, peraí, eu não tenho que nada, eu sou isso. E acho que a dor de mundo, né, quando se fala em empresa
é que você fazer diferente é um risco e você, enquanto pessoa, também. Peraí, se eu for diferente da grande maioria, eu vou chocar. E se eu chocar? O que acontece? Mas aí é verdade? Porque se eu for verdade? Se não for verdade, a pessoa não vai ter peito para sustentar. Exatamente. Então, né? a verdade é esse ponto. Assim, Os eu sou isso, eu não que consigo ser outra coisa. A criticar ali, o cara já vai entrar em depressão profunda. E quem faz diferente sempre vai ser criticado. Provavelmente, né, você foi criticada lá atrás. Nossa, mas para que fazer um evento aqui em Goiânia? Sempre. Né? Eu, quando comecei, me falo, não, mas já tem muita publicidade. Abre uma agência. Ou, né, às vezes, quantas pessoas não falam mal de outras sem nunca ter visto, sem ter conhecido. E é isso. O ponto está no quanto você é fiel àquilo que você acredita, quanto você fez esse exercício de autoconhecimento, seja pessoal ou de marca enquanto empresa, né? Para não desviar do caminho. Por isso que é importante ter esse norte, aonde eu quero chegar. Acho que é por isso que eu me apaixonei tanto por esse projeto do podcast, assim, pelo fato de eu poder ser eu mesma. Eu não sou nada formal, sempre muito informal. Acho que minhas risadas, minhas gargalhadas são marcas registradas e tal. Eu vou poder dar risada, vou poder perguntar o que eu quiser. Nunca me preocupei em entrar em algum tipo de polêmica, sempre me posicionei. Mas é a verdade, né? E foi o que o Léo fez e que eu achei... todo mundo fala assim, deve puxar saco e tal, mas não é. 17 anos nesse segmento, 17 anos, do primeiro ano, 2007, até hoje, é a pessoa, é o profissional que, quando eu invento, eu crio, ele está lá, ele está junto, ele está disposto, ele... Enfim, contribui. Ao contrário de muitos outros profissionais novos que estão entrando agora no mercado e que não têm agenda. Quando, na verdade, a gente sabe que a agenda tá com muito espaço. Então, assim, eu falo assim, gente, por isso que poucos se destacam. Sabe uma coisa que eu aprendi com uma pessoa que me abriu muita porta? Eu fui para São Paulo, a Rita Almeida, que é uma referência no mundo. Eu aprendi que, assim, gente que é boa, não sei se você pode falar palavrão, gente que é foda. Pode demais. Tá muito aberta a receber, a ajudar e a dividir. Sim. Não tem medo de fazer isso. Assim, quanto mais ela ajuda, mais o mundo vai... Mas ela cresce também, mais ela cresce. Essa troca é muito rica. E aí, falando sobre essas questões de autenticidade de uma marca como o Léo, chega num ponto em que, assim, não é mais sobre o projeto, não é o produto, é a cabeça dele, a forma de pensar. Então, como é que você vai criticar a forma de pensar de alguém? Não existe isso. Você pode criticar uma torneira e ponto. Se eu estou posicionando algo, a minha torneira não é para você. Ponto. Eu tenho um público, alguém no planeta Terra vai gostar do que eu estou fazendo. E o trabalho de marketing ou tráfego pago, que é o nosso próximo tema aqui com vocês, vai ajudar a chegar nesse público, né? Como eu chego, como eu conto essa história daquilo que eu sou. Acho que essa é a diferença. De 100 pessoas que eu converso, 99 me perguntam, o que é tráfego pago? Né? Eu falei isso pra Aline, ela, mentira, foi verdade. É porque a gente tá na nossa bolha, né? Tem uma bolha. Mas essa bolha nossa tem que estourar e para as empresas começarem a... Tem que sair dessa caixinha e começar a virar essa chave, né? Em relação à comunicação do branding pessoal, explica o que seria o tom de voz da marca. Tom de voz, assim como nós temos, acho que pensar em marca, nós temos uma estratégia que define, vou fazer analogia também, nós falamos sobre a faculdade, né? A Dai fez administração, você fez arquitetura, beleza. O que caracteriza você ser um administrador ou um arquiteto, no final, legalmente, é o seu diploma. Então, é um documento. Vou supor que esse documento seja um manual de uma marca. Recebi. Mas o seu aprendizado vem na faculdade. Mas a sua essência, a personalidade, ela vem ali da sua vida inteira. A faculdade é um ponto. É engraçado que a gente pergunta, que conta essa história? O que você é? Eu sou arquiteto. Não, eu sou italiano. Né? Então, dentro dessa história, você vai formatando a sua personalidade. A partir daí, você entra na identidade. Então, eu sou alguma coisa por dentro, eu tenho a minha essência, eu tenho as minhas crenças, eu vou manifestar isso na minha identidade. A identidade ela pode ser visual ou pode ser verbal. Né? A forma de se vestir, né? Um vestido, um corte de cabelo. E o tom de voz, ele é uma consequência ali da identidade verbal, em que nós podemos dividir em messaging. Então, qual é a mensagem que eu falo ou que eu passo toda vez que eu me manifesto? Por exemplo, a Nike. Qual é a mensagem? A superação. Just do it. Qual é o tom de voz? O tom de voz é um tom de voz autoconfiante. Ele é, de certa forma, agressivo na medida, porque ele é provocativo.
Então, o tom de voz é isso. Se nós pensarmos em grandes marcas de varejo lá atrás, só hoje promoção aqui, você pode comprar um grande micro-ondas por apenas 10 parcelas de R$ 9,99. Esse é um tom de voz, né, mais agressivo. Enquanto... Mas é diferente de entonação, né? É diferente de entonação, mas tem uma consequência. Hein? Se eu sou enérgico na forma de falar, né, o tom de voz ele vai refletir um pouquinho disso, porque se reflete num vendedor, né, também, se eu for pensar na ponta. Né? Enquanto uma marca mais sóbria, por exemplo, BMW, ela vai falar, demarque um X no seu território para falar de uma X5, por exemplo. Então, ela fala menos. A identidade verbal, ela é mais comedida, né? Ela não vende, ela atrai. Então, acho que essa é uma diferença aí entre... O tom de voz da Zé Delivery, por exemplo, é um tom de voz bem moderno, popular, né? Moderno, popular, tem internetês, né? Então é uma diretriz nesse sentido. Tem uma brincadeira legal com o Zé, que todo mundo é Zé lá dentro e tudo é Zé. Então é o programa de Zé Estágio. Né? Então isso reflete a questão de cultura, de ser gente boa. Tem uma coisa, quando a gente foi fazer o projeto do Zé, nós temos pesquisa em várias praças, né? E a estratégia da marca ela não nasce do zero. Então nós fazíamos algumas perguntas. Você conhece essa marca? Mostrava só o nome, Zé Delivery, e entendia a reação. Tem uma pessoa que falou assim, eu não conheço não, mas deve ser a marca legal, né? Já que é Zé, todo Zé é gente boa. Legal. Então vem daí, poxa, eu já tenho uma percepção e eu construo uma narrativa em cima disso tudo. Então ele é uma coisa muito popular, é acessível, então são características de tom de voz. E, Ciro, assim, conhecendo muito bem as empresas goianas, principalmente, na verdade, especialmente do nosso segmento, né? São empresas tradicionais, né? Difíceis de convencer ali, mas o que eu gostaria de saber? Qual que é a sua maior dificuldade ali na hora de vender ali o projeto, né? Primeiro que o cara já tá, se ele procurou, ele já está indo ali um pouquinho ali com a cabeça aberta, né? Sim. Mas eu já tive um caso, inclusive, a gente citou aqui, ele quer, mas ainda defende o que ele acha. Eu falo, mas não é possível, que 7 anos depois eu estou aqui, você está falando a mesma coisa, né? Então, assim, qual que é a sua maior, você vê assim, que é a maior dificuldade? Falando de Goiás, assim, especialmente. Goiás, nós temos pegando as grandes empresas, são em Goiânia ainda, é uma cidade muito nova, e são empresas que normalmente vieram de gerações, né, familiares, em que o que se fez até ali deu certo. Uhum. É muito notório que o que está se fazendo agora, se eu fizer da mesma maneira, né, não está dando certo mais. Uhum. Então, qual que é o caminho natural de uma marca, não só em Goiás, mas em centros em desenvolvimento ainda, nesse cenário? Ou ela cresce, em termos de reputação e relevância, ou ela vai ser vendida. Para não dizer que ela vai quebrar ou vai ser engolida, né? Uhum. Então, acho que a maior dificuldade não é de vender um projeto, mas o que nós fazemos exige uma mudança de comportamento das pessoas. Eu não faço, olha, você está aqui e agora com esse projeto você vai para cá. É um processo de mudança pessoal, de comportamento, que mexe na cultura, que mexe em processo, que mexe na estratégia. E acho que o ser humano, ele tem uma resistência natural à mudança, né? Tem um medo. E com isso tudo a gente pode encaixar a palavra reposicionamento de marca. Exatamente. E é muito natural, assim, eu tenho um amigo que foi cliente, ele trabalha em mudanças organizacionais, e ele falou o seguinte, não é que as pessoas não gostam de mudar, elas não gostam de ser mudadas. Uhum. Então, um reposicionamento ele precisa vir no momento em que a empresa se vê realmente nessa necessidade. Em muitos casos é tarde demais, né? Fazer um reposicionamento de algo que foi muito bem aceito e hoje não tem relevância é muito mais difícil do que pegar algo que está crescendo, chegou num patamar, vai dar um novo salto. E você já teve um cliente assim? Você contou de um projeto que você adorou fazer, eu esqueci o nome da marca, mas eu lembro que é um coraçãozinho. Que Lar. Sim. Que você gostou de fazer porque foi um cliente que te ouviu demais, né? Que estava aberto, que deixou você criar, né? A gente adora clientes que deixam criar. Você já teve um cliente goiano ou não goiano, não sei, desses turrões assim que você viu que o reposicionamento não ia dar certo, que aquilo ali não ia dar futuro? Já aconteceu muito, assim, pelo perfil de empresa familiar. Entra uma geração mais nova, com muito gás, muita vontade, começa a implementar muita coisa e o projeto
de marca, ele, como eu disse, ajuda a plugar uma nova estratégia de negócio. Então, sempre uma marca ela vai reposicionar quando ela está batendo num teto e ela não consegue dar esse passo. Então, já aconteceu de ter projetos inteiros envolvidos, mas na implantação ele não acontecer em função de cultura, gestão, familiar. Então, mas é muito mais um receio. Não, peraí, deu certo até aqui, vamos seguir. Eu sempre fiz assim, então... você tem muito isso. E Ciro, assim, hoje todo mundo faz branding, todo mundo entende de arquétipo e tal. Todo mundo quer vender alguma coisa para você. Para os ouvintes que adoraram aqui o conteúdo e querem dar o primeiro passo. A Enredo ela tem um foco maior no empresas, né? Sim. Ou não em marca pessoal. Conta um pouquinho para a gente, assim, como que funciona e como com tantas ofertas e tal, né? Como a gente consegue escolher ali essa empresa que vai atender a gente, assim, até falando mais sobre marca pessoal, né? Porque, assim, são muitos ouvintes como marca tem pessoal. Tem muito ruído, como você começou falando, né? Tem muito ruído, e aí separar quem tem conhecimento do que é só ruído ali. Sim. Tá difícil ultimamente. Demais. Tem muita comunicação bem feita, né? Assim, e eu acho que para cada momento em que você está enquanto empresa ou marca pessoal, você precisa ter essa clareza. Você não vai contratar uma empresa que trabalha com projetos maiores, pegar alguém que faz um trabalho para um sertanejo, para me ajudar, olha, me tira daqui e vai para cá. Então, é interessante você ir começando dentro das suas limitações, até para entender o que você consegue executar. Mas respondendo a pergunta, a Enredo hoje ela trabalha com empresas de médio para grande porte, normalmente, de empresas locais a multinacionais. Certo. Tem muita empresa que começa do zero e a nossa segmentação ela é menos relacionada a porte ou até capacidade de investimento e é mais do ponto de vista de provocação, né? Você está disposto a fazer diferente? Porque uma empresa que está começando, se ela não faz diferente, ela é de fato mais uma e ela não vai durar. Então, a gente trabalha com essas empresas que querem, de fato, serem protagonistas em termos de mercado. Diante disso, entra-se ofertas que envolvem... eu não gosto de falar que a gente faz branding, porque o branding é uma consequência. O que nós fazemos com muita clareza é resolver situações. Né? Eu tenho uma situação de uma marca que busca expansão, mas não está conseguindo. Ela envelheceu e não consegue alcançar um público novo, porque o público envelheceu com ela. Eu não tenho um percentual alto de fechamento em venda, então nós vamos entender qual é a essência por trás. Ou eu preciso vender mais na minha loja, então vem a lógica de arquitetura de varejo nesse contexto, visual merchandising, retail. Então o que a gente faz é resolver problema. Branding, design, arquitetura, tudo vai ser meio. Certo. Mas a minha respondendo sobre aonde eu busco isso, é entender qual é o seu momento, né? E entender que para cada momento você vai estar apto a alcançar um passo novo e encontrar alguém que vai te ajudar. Eu não posso ser, por exemplo, em marca pessoal, um cantor sertanejo que está começando carreira. Eu falo assim, poxa, eu vou contratar ali a pessoa que fez o Gustavo Lima bombar na carreira. Não vai, porque você não é o Gustavo Lima. E para chegar onde ele está, ele passou por muita coisa. A mesma coisa que você falou, é bacana a gente sempre buscar referências, né? Isso é importante. Isso é muito legal. Tem muita... mas fujam de qualquer pessoa que fala que vai resolver seu problema de marca pessoal. Assim, quem vai resolver o problema de marca pessoal é você se entendendo. Um mentor, um consultor vai te ajudar a traduzir isso em manifestações. Fica a dica. É ótima dica. Gente, foi uma aula, né, Liana? Não, eu nunca gosto de terminar. Tem mais uma pergunta. Não, aqui, eu falo, o dia que alguém fala assim, nossa, então vamos. E todo mundo fala assim, mas já passou uma hora, não é possível. É uma pergunta que não estava no script, mas que eu sou curiosa para saber. A Enredo já é uma marca, né? Conta a história de muita gente há muito tempo. E eu estou percebendo que você está partindo também para criar uma comunidade da Enredo. Sim. Com a Futuro Co. Que eu não recebo os e-mails porque eu não sou cliente. E fico super curiosa para saber. Com uma... com um cutucão. Não, conta um pouco pra gente sobre o que é a Futuro Co. Bom, eu sempre tive uma característica assim, pessoal, e a Enredo foi um meio de conectar pessoas, né? De linkar pessoas aqui, fazendo a nossa analogia direta.
Então, assim, surgiram muitos negócios dentro da Enredo a partir de clientes. Então, a gente sempre conectou. E hoje o que a gente viu, assim, né? Nós temos tantos clientes relevantes, de pessoas muito interessantes, que poderiam se conectar em ambientes que não são ambientes de um networking formal demais. Então, o Futuro Co vem para isso. É de fato uma comunidade para clientes de nível diretor, sócio, CEO de empresas, em que nós reunimos periodicamente para apresentar algum tipo de conteúdo. Nós fazemos uma curadoria, né, e que faça sentido para todo mundo e com o objetivo de gerar negócio, mas negócio real, sem aquela coisa de networking. Como nós estamos no mercado local, a gente faz isso em Goiânia, nesse mercado local, todo mundo se conhece. Mas todo mundo se encontra nesses ambientes que são muito formais. Sim. Então, lá nós não temos essa informalidade, é uma coisa muito legal, tipo, poxa, a Colombina fez uma cerveja com vocês comemorativa, será que eles poderiam fazer uma linha específica lá para o bar que nós estamos abrindo em Anápolis? Tá aqui e surge negócio assim o tempo inteiro. Bacana. Então, esse e está sendo bem recebido pelos seus clientes? Está gerando negócios de fato? Está sendo muito legal, tá ainda em aspecto embrionário, não é o nosso core, né? Nós estamos ali testando esse modelo, foi muito legal. Nós tivemos quórum casa cheia nas 4 vezes que nós fizemos, e uma delas foi aberta a público para que nós testássemos. Mas foi muito legal. Nosso último foi um encontro falando sobre o South by Southwest, que é o maior evento de inovação do mundo, e nós trouxemos as nossas perspectivas e curadorias lá em abril, e foi muito, muito, muito legal mesmo. E falando em South by Southwest, agora eu vou perguntar de tendências. O que você observou, que você tem observado de sinais mais fracos ou algo que já começou a virar tendência que pode se desdobrar em cenários futuros? Qual desses que você já postou no seu Instagram que eu vi, que você identifica que encaixaria para a nossa área aqui, para todo mundo ficar atento? Legal. Tendência é muito interessante porque a gente pensa sempre no antecipar comportamentos, né? Então, esses sinais que a Eliana disse são sinais mais fracos e fortes, porque eles podem acontecer de repente ou acontecer de um ponto mais demorado. O que muda é a velocidade de adoção. Então, ano passado, um dos pontos que eu coloquei nessas tendências em post foi a inteligência artificial, que hoje é o que está bombando pra caramba. A única coisa que existia enquanto barreira era uma tecnologia que gerasse acesso para todo mundo, não era a inteligência em si, né? O ChatGPT veio e, de repente, todo mundo sabe utilizar. Olhar para a tendência para responder isso é um pouquinho complicado, porque depende muito do contexto em que nós estamos presentes, né? E tendência é muito comportamento humano, então, que eu acho que é um movimento, busca por experiências e não mais posse. Isso é um movimento que influencia diretamente no mercado, por exemplo, imobiliário ou arquitetura. Depende, óbvio, de com quem nós estamos conversando. Mas eu começo a entender, peraí, com tanta possibilidade surgindo de aluguel de jatinho, aluguel de carro, casas incríveis no mundo inteiro, por que eu vou gastar 6 milhões em uma casa que eu vou estar para sempre? E não é a questão moeda, recurso, é muito mais o me prender naquilo e não passar uma jornada inteira imundo, né? Então, acho que uma tendência de comportamento muito forte é essa. Tudo que envolva ambientes multissensoriais também, acho que se aplica muito aqui. Então, é onde a arquitetura autoral, às vezes, ela começa a perder um pouquinho da força. É muito legal pela autenticidade, mas eu busco ambientes em que as pessoas se sintam bem e que eles sejam multi-uso, né? Bacana. Então, acho que é uma referência para se pensar também. Tô satisfeita. Marca uma reunião após. Vou marcar um outro podcast só para falar de futuro e tendência. Vamos lá. Liana tá aproveitando. O Nick já tá ali bravo comigo, só que não. Com razão, Nick. Não, gente, é a pessoa mais incrível do universo. Baladevo, não corta nada. Ai, Ciro, um prazer imenso te receber mais uma vez em um projeto, que é o primeiro, né? Mais um primeiro projeto que a gente teve ali na mentoria da Lynx, quando veio a pandemia e a gente teve que transitar para o digital. Enfim, foi um super marco para mim, porque eu realmente estou ainda virando essa chave. Tem 5 anos que eu estou tentando virar essa chave, mas eu acho que agora, tá uns 90, loadings, 87,9%. Você vai me achar ali um pouquinho mal, que eu vou falar, mas eu espero que essa chave leve ali mais
20 anos para você continuar virando, para você continuar criando muita coisa. Bacana. Porque quando a gente chega em algum lugar, né, eventualmente no seu perfil nunca vai chegar, você vai procurar uma coisa nova. É isso. Eu falo sempre assim, porque de forma... As pessoas falam, daí não para de criar. Alguns pelo lado negativo. Será que ela não vai parar nunca? Não vou. Assim, o dia que eu parar, eu sempre falo, ou eu morri, ou eu tô em depressão profunda, não consigo nem levantar da cama. Mas é isso. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Realmente, assim, a gente está bem, num momento, assim, super feliz, porque é o primeiro podcast realizado dentro de uma Casa Cor, que ainda é a principal, a maior mostra, né, de arquitetura e design das Américas. Então, assim, realmente eu me orgulho disso e me orgulho de você ter aceito nosso convite, você que goiano, que já está no Brasil e no mundo, e que os goianos têm que saber disso, né? Que a gente falou muito sobre isso, né? Os goianos valorizam muito o que é de fora. E a gente, conversando aquele dia por telefone, nós fazemos parte do 0,01% dos goianos que amam histórias goianas. Sim. Eu vou sempre defender histórias goianas, sempre, sempre, sempre. Legal, é um prazer, uma honra, acho que é um espaço muito representativo também para mim estar aqui. Se você não veio até a Casa Cor, venha, tá lindo. Você vai passar por vários ambientes, você vai chegar aqui no estúdio e vai se deliciar. Então, obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, Nick, todo mundo que está aí na produção, Liana também, obrigado pela conexão e pela parceria aqui de sempre. Que é uma pessoa que eu agradeço quase pela terapia que foi essa conversa. E não para por aqui não, porque logo a gente já faz um convite para um novo projeto. Vamos tomar um chopp ali. Obrigada, Liana, mais um podcast incrível, todos os episódios riquíssimos, né, de conteúdo. Demais, vai dar muito recorte, muitas pílulas de conhecimento mesmo. É isso aí. Então, gente, o próximo assunto, tráfego pago. Que todo mundo pergunta, o que é isso, gente? O que será? O que será? Cenas do próximo capítulo. Obrigada, gente. Até o próximo episódio do Links ao ArcCast.